Olá, ouvintes! Esse é o Conversas Virtuais sobre Psicanálise, ou, para os mais íntimos, CVPsi. Somos um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado por este que vos fala, o professor Fábio Belo. Aqui, em cada episódio, lançamos um convite para uma conversa sobre psicanálise a partir de um tema. Nossa proposta é pensar as contribuições teóricas e técnicas da psicanálise na relação com questões que são apresentadas pela contemporaneidade. Chegue mais perto, afine a escuta, traga suas ideias e vamos para mais uma conversa. Você já ouviu falar sobre Virginia Bicudo? Você já leu algum texto escrito por ela? Não seria surpreendente se você respondesse não para alguma dessas perguntas. Porque, embora essa psicanalista seja um dos nomes que repousam no panteão dos grandes nomes da história da psicanálise brasileira, fruto do epistemicídio racista e da colonialidade do saber, sua obra segue sendo pouco conhecida e explorada nos círculos psicanalíticos. Nesse episódio, abordaremos brevemente sobre a biografia de Virginia Bicudo, seu percurso psicanalítico e sua relevância nos estudos raciais no Brasil. Virginia Leone Bicudo, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores figuras da história da psicanálise brasileira. Nascida em 1910, em São Paulo, filha de uma imigrante italiana e de um homem negro nascido de uma mulher que foi escravizada, Virginia Bicudo foi a segunda filha de 6 filhos. Desde muito cedo, a menina se destacou na família por seu empenho escolar. Fez sua formação na educação básica, formou-se como normalista, concluiu um curso de nível médio como educadora sanitária e ingressou no ensino superior. Quando acessa a formação universitária, entre 1936 e 1938, decide estudar Ciências Sociais na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Na graduação, Bicudo é apresentada à psicanálise e fica encantada com as teorias de Freud. Sobre esse primeiro contato, nós trouxemos um trecho de uma entrevista que ela relata sobre esse episódio. Ela diz o seguinte, abre aspas, "O que me levou para a psicanálise foi o sofrimento. Eu queria me aliviar de sofrer. Imaginava que a causa do meu sofrimento fossem problemas sociais, culturais. Então me matriculei na Escola de Sociologia e Política. Isso foi lá em 1935. Eu tinha conflitos muito grandes comigo mesma, mas achava que a causa era social. Desde criança eu sentia preconceito de cor. Queria o curso de Sociologia porque, se o problema era preconceito, eu deveria estudar Sociologia para me proteger do preconceito, que é formado ao nível sociocultural. No segundo ano do curso, com a professora Noemi Silveira, tive contato com a psicologia social. Comecei a ler e ali encontrei a psicologia do inconsciente de Sigmund Freud. Aí eu disse, é isso que eu estou procurando. Fecha aspas. Após graduada, foi estudar psicanálise com Durval Marcondes, grande nome da institucionalização da psicanálise no Brasil, e fez análise com Alder Hitchcock, analista de data recém-chegado ao Brasil. Após um ano de análise, ela começa a receber seus primeiros pacientes. A década de 1940 foi marcante para a trajetória acadêmica profissional de Virginia Bicudo. Ela passa a ministrar disciplinas de psicanálise e higiene mental na Escola Livre de Psicologia e Política. Em 1943, Bicudo é convidada a integrar a diretoria recém-fundada da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e começa seu mestrado que conclui em 1945, com o tema Estudos de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo. Sua pesquisa de mestrado foi uma das primeiras teses acadêmicas brasileiras sobre relações raciais, e embora seja pouco explorado por vários anos, comparece cada vez mais nos estudos de relações étnico-raciais brasileiros e na história das ciências sociais e da psicologia social no Brasil. E embora não seja nosso objetivo debater minuciosamente essa obra, cabe sinalizar a grande relevância por indicar como o sentimento de inferioridade se apresentava em pessoas negras, aqui entendidas como pretas e mulatas, em relação às pessoas brancas, explicando como o racismo moldava essas autopercepções. Bicudo também observou como a organização dos movimentos políticos, como a Frente Negra Brasileira, servia como recurso para as pessoas negras respondessem a esse impasse.
Esse trabalho é elogiado por, de certa forma, antecipar uma série de discussões atuais no campo de relações étnico-raciais, como a interseccionalidade entre raça, gênero e classe. Bicudo fez essa pesquisa em uma época em que ideias eugenistas eram concorrentes em muitos círculos intelectuais, o que dá um colorido de coragem ao seu trabalho. Cabe salientar também o importante papel exercido por Virginia Bicudo no projeto de internacionalização das ciências sociais desenvolvido pela Unesco pós-Segunda Guerra Mundial, que com viés reconstrucionista buscava a validação e a aplicação de instrumentos de pesquisa universais na área de ciências sociais. Bicudo, junto de Hiroshi Saito, fez parte de um projeto chamado Tensões, que produzia estudos de casos sobre nacionalismos, tensões étnico-raciais e estereótipos, propondo uma metodologia que poderia ser aplicada em qualquer lugar do mundo. Assim, em 1951, Bicudo realizou uma pesquisa intitulada Atitudes dos alunos dos grupos escolares em relação à cor de seus colegas, que posteriormente foi publicado no livro As Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo, que consistiu na aplicação de questionários e entrevistas com 4.520 alunos de 9 a 15 anos do município de São Paulo e buscou evidenciar os sentimentos e mecanismos de defesa nas atitudes relacionadas a raças, assim como auferir a intensidade dos preconceitos. Esse estudo consagrou um marco para o estudo das relações raciais na sociologia brasileira e uma importante etapa na carreira acadêmica de Virginia Bicudo. No que se refere à sua formação psicanalítica, entre 1955 e 1960, Bicudo foi para Londres e passou a estudar a teoria kleiniana. Durante esse período, manteve contato pessoal com Wilfred Bion, Hannah Siegel e com a própria Melanie Klein. Em 1960, ela volta ao Brasil e participa ativamente na divulgação da psicanálise kleiniana no país. Os seus textos são marcados pelo rigor teórico, diálogo fecundo entre psicanálise e sociologia, a exploração de vários temas e a atenção ao que estava disponível de mais recente nas investigações psicanalíticas. Em um episódio posterior, trataremos da exploração de um de seus textos. Fica aí o spoiler. Cabe ressaltar que a disseminação de instituições psicanalíticas pelo país deve muito aos esforços de Virginia Bicudo. Para além de sua importância para os primeiros anos da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Virginia Bicudo participou ativamente da fundação de várias sociedades em vários cantos do país, além de manter esforços para documentar elementos históricos importantes do desenvolvimento da psicanálise nacional. Também fundou revistas como o Jornal de Psicanálise e a Revista Brasileira de Psicanálise. Virginia Bicudo sempre esteve atenta aos modos como o racismo engendra sofrimento psíquico. Para além do que está registrado em seus trabalhos, a própria autora relata como o racismo a afetou e a fez procurar na sociologia e depois na psicanálise modos de explicar e intervir sobre os efeitos subjetivos do racismo. Em vida, várias foram as vezes que Virginia Bicudo foi desacreditada e acusada de charlatanismo, principalmente por ser uma psicanalista que não tinha uma formação em medicina, como era comum na época. Durante os anos 50, circulava um folheto em alguns círculos psicanalíticos com os dizeres: se és neurótico e queres tornar-te psicótico, procure a doutora Virginia Bicudo. Em uma entrevista, Bicudo diz que durante essa época quase se suicidou. Mesmo hoje, Virginia Bicudo continua sofrendo com os efeitos do racismo, dessa vez se mantendo nos modos como sua obra segue sendo pouco estudada e sua importância na história da psicanálise brasileira pouco referenciada. Virginia Bicudo morreu em 26 de setembro de 2003, aos 92 anos em São Paulo. Seus últimos anos de vida foram dedicados à prática clínica, através da supervisão e da análise didática na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. É possível registrar um certo retorno a Virginia Bicudo. Em 2010, sua dissertação de mestrado foi publicada pela primeira vez, e dissertações e teses têm sido dedicadas à obra de Bicudo, como a dissertação de Janaína Damasceno Gomes.
Os Segredos de Virgínia Bicudo, Estudo de Atitudes Raciais em São Paulo de 1945 a 1955, defendida em 2013 no programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP e utilizada como referência na escrita do roteiro desse episódio. E a iniciativa do Conselho Federal de Psicologia de lançar o Prêmio Profissional Virgínia Bicudo, que desde 2021 pretende premiar profissionais que promovem estudos e ações exitosas na relação entre psicologia e relações étnico-raciais. Entretanto, gostaríamos de destacar a necessidade de eleger Virgínia Bicudo não apenas como uma grande personalidade da psicanálise, o que coloca o interesse de se aproximar dela apenas por sua biografia, mas como uma grande inovadora teórica clínica, o que coloca como indicação a exploração do que a autora produziu sobre os usos da psicanálise sobre as questões que nos assombram na contemporaneidade. Lançamos aqui o convite ao ouvinte para continuar atento aos próximos episódios, porque logo trataremos mais um episódio sobre Virgínia Bicudo, dessa vez abordando o seu artigo A Incidência da Realidade Social no Trabalho Analítico, trabalho que desde já indicamos a leitura. Vamos ficando por aqui. Logo, logo voltamos com mais um tema. Para saber de novos episódios e para continuarmos conversando, nos siga em nossa página no Instagram, @cvpsufmg. Fiquem à vontade para nos enviar sugestões, dúvidas e comentários por lá. Também nos siga no seu tocador de podcast predileto para não perder nenhum episódio. O CVPsi de hoje se encerra aqui. Até mais!